Bom dia a todos e a todas, tudo bem? Estamos começando nossa live patrimonial de hoje. Eu vou dar só um tempinho para esperar a galera começar a entrar, nosso convidado também, certo? E aí a gente começa, tá bom? Vamos dar aquele tempinho básico inicial, ok? Muito bem. É bom que hoje está um tempo agradável em Salvador, o céu está bonito, céu azul. Um bom dia para a gente ir uma live. Então vamos lá. Bom, eu queria começar já com os informes, tá? Essa live patrimonial é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da UFRB, e também é uma atividade integrante do Programa de Extensão e Acompanhamento e Enfrentamento à Covid-19 do Centro de Artes e Humanidades e Letras da UFRB, certo? Então é um programa que vem sendo desenvolvido, é uma atividade que vem sendo desenvolvida toda terça-feira, exatamente nesse horário, às 10 horas, e a gente vem mantendo, o programa de pós-graduação vem mantendo essa atividade toda terça-feira, às 10 horas, tá certo? Então, haverá na próxima terça-feira, mas no final eu darei de novo essa informação, tá ok? Bom, hoje é um dia muito especial, principalmente para mim. Eu queria até agradecer ao professor Carlos Costa, que é o coordenador do curso do programa de pós-graduação, pelo convite. E é especial por quê? Porque o nosso convidado hoje, que vocês vão ouvir daqui a pouco, eu tive o prazer de conhecê-lo em 2005, quando ele esteve aqui em Salvador. Ele ainda veio como estudante de graduação pela Fundação Seridó na época, e ele veio fazer um trabalho de levantamento arqueológico, um trabalho topográfico. Ele veio como técnico de topografia, e aí eu tive o prazer de conhecê-lo na época, e desde então eu venho acompanhando sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica, e hoje é um prazer revê-lo aqui nessa live, hoje como professor, hoje como pesquisador, né? Então é muito interessante, muito especial para mim, será um prazer reencontrá-lo nesse contexto, tá bom? Vamos lá. O tema da nossa live de hoje é geoprocessamento em arqueologia. E também vamos trabalhar com a geoarqueologia. Daqui a pouco ele vai trabalhar um pouco essa diferença. E é um tema de suma importância para a arqueologia, tanto para a parte teórica como a parte prática. Eu diria até que a arqueologia sem geoprocessamento não teria. É inviável você pensar arqueologia sem esses procedimentos de localização de espaço, identificação de espaço, de trabalhar com os dados já referenciados. Mas isso tudo o nosso convidado vai falar, tá certo? O nosso convidado de hoje é um especialista nessa área, é o arqueólogo e professor Demetrio Mutzenberg. Ele é graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, e na própria universidade, onde ele cresceu profissionalmente, ele fez o mestrado e doutorado em Arqueologia, na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E hoje ele é professor adjunto do programa de pós-graduação, também da Universidade Federal de Pernambuco. Certo? Então, estamos aqui com um convidado que é muito bom nessa área, um especialista em geoprocessamento. Espero que vocês aproveitem muito esse dia, principalmente para fazer perguntas, tá certo? Dessa área. E eu vou agora convidá-lo para ele começar a fala, tá certo? Só um momento que eu vou procurar aqui eu vi que ele já entrou, e aí eu vou convidá-lo para ele, nosso professor Demetrio, fazer parte aqui da nossa live. Aguardando só a confirmação dele. Pronto. Bom dia, Demetrio. Tudo bem? Opa, bom dia. Tudo bem? Olá, pessoal. Pronto. Bom dia a todos. Demetrio, aumenta um pouquinho o seu áudio. Eu acho que está com alô, volume do áudio. Fala de novo. Está escutando bem? Alô? Sim, agora sim. Agora está ok. Está melhor. Pronto, Demetrio, é um prazer recebê-lo aqui. O programa de pós-graduação agradece muito você ter aceitado esse convite e participar. E fique à vontade. Hoje nós temos minutos para você falar, um tempo muito bom. Fique à vontade, tá bom? Eu queria até começar com uma pergunta simples. Eu queria que você explicasse para o público o que é o geoprocessamento, né? E como se dá esse procedimento na arqueologia, conceituando, caracterizando. Tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você hoje.
Tá ótimo, pessoal. Bem, primeiramente agradeço muito, né, a Carlos Costa, ao Avandi, né, o programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, né, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pelo convite, né, a participar aqui. Eu sou, para quem me conhece um pouco, sabe que eu sou um pouco tímido, então não estou muito à vontade não, né, nesse programa ao vivo, mas tomara que seja bom, que vocês possam ter alguma coisa positiva em relação a esse encontro. Então, né, novamente agradeço bastante o convite. E bem, é uma honra também estar aqui, como o Alvandi colocou, né? Faz bastante tempo que a gente se conhece, embora que ficamos aí muitos anos também sem se ver, né? Então foi uma grande alegria retornar aí. Realmente quando eu fui trabalhar, acho que na questão do Catu Carmópolis, né? Ali no Recôncavo aí da Bahia, a gente pôde se encontrar aí, né? Em 2005, 2006. E foi muito interessante, junto também ao professor Carlos Etchevarne, né? Foi muito bom essa experiência. Então, bem, eu vou falar um pouquinho aqui, como a Vani solicitou, em termos do geoprocessamento, né? Geoprocessamento ainda tem um termo, né, que acho que a maioria dos dicionários nem colocou ainda, né? Não está dicionarizada a palavra, como georreferenciamento também. É quase um neologismo, né? A palavra, porque é bem recente em termos das tecnologias. As tecnologias têm avançado bastante, né, de forma muito rápida, principalmente em relação à informática, nos últimos anos. E a gente pode colocar de um modo geral, né, o geoprocessamento aí como o processamento informatizado aí de dados espaciais, né, ou dados georreferenciados, mais especificamente. E o que é isso, dados georreferenciados? É quando esses dados espaciais eles são colocados espacialmente relativos à sua localização no planeta Terra, né? Então eles são inseridos dentro de um sistema de referência e eles podem ser posicionados aí espacialmente no planeta Terra. Então, o geoprocessamento, como também o georreferenciamento dentro da arqueologia, vai estar muito ligado ao uso, né, dos sistemas de informação geográficas em arqueologia. Que aí é outro termo, né? Eu vou começar aqui com alguns conceitos chatos, depois eu acho que a gente vai poder ter algumas coisas mais divertidas, mas acho que é importante colocar alguns pontos, né? O sistema de informação geográficas também, então não existe um único conceito para ele, né? Até mesmo pela dificuldade de conceitualizar algo que está em constante desenvolvimento, né? Em constante evolução. Mas a gente pode colocar, assim, de modo geral, né, que eu vou usar mais ou menos aí o conceito que é utilizado por Connolly Lake, né, no livro que é justamente sobre a aplicação do GIS, né, que é o Geographic Information Systems, ou Sistemas de Informações Geográficas em Arqueologia, que eles vão definir aí como um conjunto de ferramentas informáticas para entrada, armazenamento, processamento, transformação, consulta, análise e saída de dados espacialmente referenciados. Então, é como se fosse um grande guarda-chuva aí, onde a gente vai poder estar inserindo dados de diversas origens, de diversos formatos, e que eles vão poder se comunicar entre si pela sua localização espacial, né? Então, enquanto que nos bancos de dados, né, tradicionais, essa relação entre objetos, né, ou entre entidades, na verdade, vai ter que ser feita utilizando chaves, né, e a partir de relacionamentos feitos entre essas entidades. No SIG se tem uma vantagem muito grande, que é que a própria localização dessas feições, desses objetos, dessas entidades,
vão poder ser utilizadas para fazer correlações entre diferentes fenômenos da realidade, né? Então, até o San Juan, né, no livro dele, que é bem interessante, né, que vai falar sobre a utilização, né, de análise territorial em arqueologia, ele coloca algumas vantagens, né, da utilização do GIS e em arqueologia. E, inclusive, quando eu li, consideram que é uma técnica que depois aí do radiocarbono, ela vai ser, né, das que mais, vamos dizer assim, impactaram a maneira dos arqueólogos analisarem, né, os seus dados e organizarem, né, e tudo mais, né? Então, como uma técnica, uma ferramenta, na verdade, ela vai ser muito importante, né, para a arqueologia. E aí o San Juan, ele coloca algumas questões que eu acho que é importante, né, de como isso vai trazer para os arqueólogos uma vantagem, várias vantagens, né, para a sua utilização, tanto para a parte de análise, como também para a própria parte de armazenamento, consulta, edição, né, desses dados. Então, a gente tem um primeiro caso que está até em relação à captura, né? Antes do GIS, por exemplo, do SIG, era necessário, por exemplo, em campo, o arqueólogo tomar uma série de referências também, até em relação ao ambiente que estava, altimetria e tudo mais. E hoje em dia, com o próprio ponto, né, da localização do sítio, isso pode ser, né, correlacionado com várias variáveis aí ambientais, como, por exemplo, hipsometria, geologia, geomorfologia. Então, e esses dados, cada vez mais, eles são colocados de forma livre e gratuita, né? Tem várias instituições que disponibilizam dados, né? Aqui no Brasil a gente tem o exemplo da Embrapa, com o Embrapa Relevo, que já é bem antigo, tem lá o SRTM, que é fonte de dados hipsométricos. A gente tem a própria CPRM, que vai informar dados geológicos. E esses dados a gente já pode fazer o download deles de forma georreferenciada, ou seja, eles já estão dentro do sistema de coordenadas e a gente pode correlacionar, por exemplo, nossos dados de campo que a gente pode estar tomando, desde que eles estejam georreferenciados com esses dados, né? Então, essa parte já na captura é muito importante, né, como uma vantagem. E a gente também pode ter a integração, né, onde a gente pode integrar dados de diferentes fontes, diferentes origens, né, dados, por exemplo, de tabelas, dados como imagens, né, que a gente vai dar esse jargão de dados matriciais, que eles vão ser formados aí como, por exemplo, uma imagem, né? Por exemplo, uma imagem de satélite é um dado matricial, que vai ser formado como se fosse uma grande tabela, onde cada pixel, né, vai ser uma célula e vai se ter alguma informação espacial, que pode ser de declividade, por exemplo, de orientação, ou hipsométrico mesmo, como eu já falei. E também a gente pode ter dados vetoriais, né, como cursos d'água, né, cursos de drenagem. A gente vai poder ter também aí dados até mesmo de estrada, né, então, e esses dados vão poder se comunicar entre si usando aí principalmente essa relação espacial dentro de um GIS. Então isso facilita muito para nós. Eu vou até colocar uma experiência aqui que hoje eu acho que todo mundo está bem acostumado, né, com o Google Earth, por exemplo, que permite, né, que a gente possa já preparar bem a questão até mesmo de prospecções, de como chegar nos sítios, né? E isso, quando, né, eu fiz lá o meu mestrado tinha acabado de sair, então foi muito, né, impactante a gente poder estar usando ali uma ferramenta, colocar nossos sítios e ver, porque antes disso, normalmente a gente tinha que colocar numa folha aqui da carta da SUDEM, uma carta topográfica, né? Aqui, ver como é que a gente ia fazer a prospecção e tudo mais. Então isso já ajudou muito, né?
Isso, aí o GNSS, vou falar um pouquinho, né, sobre ele, que é justamente quando vem o georreferenciamento, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, os sistemas, né, de posicionamento global, né, que aí o GPS, que é um dos sistemas de navegação por satélite, que é o GNSS. A gente tem outros também, mas o mais comum é o GPS. Ele vai facilitar muito, né, a vida do arqueólogo, principalmente chegar em campo e tirar um ponto lá do seu sítio. E a gente vai ver que também, né, a gente vai ter diferentes tipos de receptores GPS, né, ou GNSS, como por exemplo um GPS de navegação, como esse que a gente está bem comum e a gente usa o próprio celular. Hoje em dia está bem integrado com o nosso dia a dia, né, praticamente todo mundo sabe o que é GPS. Mas a gente pode ter a utilização de alguns outros receptores que vão ser mais precisos. E isso começa ultimamente a ser bastante utilizado também em arqueologia, né, que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Mas isso também é colocado aí como uma das vantagens. E aí permite que a gente faça também consultas de forma muito rápida, né? Basta a gente chegar lá e fazer, eu quero saber aqui onde é que está a etiqueta tal, o que é que tá, quais são os vestígios que estavam ali perto dessa etiqueta, qual era o contexto, tem alguma fogueira perto. Então, os dados, como a gente vai capturar e vai organizar eles dentro de um sistema de informação geográfica, ele permite que façamos consultas muito rápidas, quando antes a gente tinha aí, né, tudo isso em papel, então a gente tinha que procurar ali ou procurar em tabelas, né, e ver qual era a altitude e ver onde é que se colocava em relação ao mapa, né? E também a gente tem outra vantagem muito importante, né, além de toda essa parte de consulta, organização desses dados, que é a parte das análises, né? Se a gente for ver aquele livro, né, de Orton Roder, né, o Spatial Analysis in Archaeology, tem lá muitas coisas, muitas técnicas, estatísticas de como trabalhar, e aquilo era, na época que saiu, na década de 70, né, tinha muito daquilo ali de ser feito com calculadora, ser colocado no papel. Então, hoje, a gente tem um ambiente muito mais vamos dizer, amigável, né, também para o arqueólogo, para fazer análises de geoestatística, de densidade, até mesmo utilizando alguns modelos clássicos, né, de análise espacial em arqueologia, como captação de recursos, né, entre outros. Isso pode ser feito de forma bastante rápida, né, ou melhores caminhos. Isso até tem sido, às vezes, colocado como uma crítica, porque às vezes fica tão fácil de fazer que podemos nos perder em fazer a questão da utilizar a técnica como a técnica, e não que ela esteja sendo utilizada para responder algum problema arqueológico, né? Mas isso também acho que é uma grande vantagem. E a gente tem também, além da análise, que também é uma das coisas que são colocadas pelo San Juan, é a questão também da própria representação cartográfica, né? Os mapas arqueológicos, né, não só da arqueologia, mas dentro da arqueologia, como é o tema que a gente está tratando, eles melhoraram muito, né, com a questão da utilização do GIS. Hoje em dia, a gente pode ver mapas muito, tanto não só precisos, com uma grande resolução, etc., mas até mesmo em termos gráficos, mapas bonitos, né, agradáveis, fáceis de ler, né? Então isso também, o GIS vai ajudar bastante a criação desses mapas, né? Então acho que dá para, dessa forma, a gente ter um panorama geral, né, do que a gente vai estar falando aqui, né, sobre a utilização dessas ferramentas, né, para o arqueólogo. Demétrio, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. E tem muito a ver, quando você estava falando das instituições, de várias instituições,
E a gente pode estar hoje pegando dados, né, que são disponibilizados por ela, dados já referenciados, e a gente pode utilizar isso na nossa pesquisa arqueológica. Eu queria perguntar para você com relação ao IPHAN. Como é que você vê hoje o IPHAN com relação a dados já referenciados de sítios arqueológicos? Por exemplo, uma grande dificuldade que os empreendedores falam é que eles não sabem onde estão localizados sítios no Brasil, né? Eles querem fazer um empreendimento no lugar tal e não conseguem ter acesso a esses dados já referenciados de sítios. Como é que você enxerga hoje o IPHAN? O arqueólogo hoje consegue, através do IPHAN, ter acesso a informações já referenciadas de sítios? Como é que você enxerga hoje o IPHAN trabalhando com geoprocessamento, disponibilizando dados para os arqueólogos e para leigos, por exemplo? Então, o IPHAN, ele tem ainda, não conseguiu resolver totalmente, né, a questão da disponibilização e mesmo atualização, né, do cadastro dos sítios arqueológicos no Brasil. A gente tem ainda muitos bancos que estão ainda desatualizados, como, por exemplo, a gente fez um estudo, né, e às vezes não é nem a questão só do IPHAN, né, o problema, mas a gente sabe que tem a questão de falta de pessoal e tal, e muitas vezes também os arqueólogos nas suas pesquisas acabam não enviando, né, os formulários também de cadastramento de sítios, mas realmente a gente tem ainda uma desatualização dessa base. Mas além disso, a gente tem um problema, que é um problema que muitas vezes é colocado como algo em termos de uma preocupação com a disponibilização desses dados com precisão, principalmente em termos aí de proteção desse patrimônio, né? Muitos desses sítios, eles estão em áreas que não têm uma proteção realmente efetiva, né? Muitos dos sítios arqueológicos, principalmente aí pré-históricos, né, de pinturas, gravuras, estão em áreas que não têm uma proteção efetiva, como um parque nacional, alguma coisa assim. Então, muitas vezes, né, eu vi essa discussão e é uma das justificativas do IPHAN não colocar lá, não disponibilizar de forma, né, vamos dizer assim, totalmente aberta, essa localização precisa desses sítios para evitar, por exemplo, que pessoas, sei lá, mal intencionadas possam ir lá e acabar depredando esse sítio, degradando alguma coisa. Mas é algo que realmente acho que a gente precisa discutir, né, com carinho essa situação, porque realmente é algo que é muito importante a gente ter ideia, né? Embora que, a princípio, fazendo uma solicitação para o IPHAN desses dados com uma justificativa, eles mandariam, né, esses dados, sim, para que se pudesse colocar. Mas aí a gente esbarra também outra questão, muitas vezes, que é a desatualização das bases, né? Verdade. Demetrio, eu sei que na sua vida profissional você vem trabalhando muito com várias ferramentas, várias alternativas, várias ideias, digamos assim, e desse trabalho de processamento, de referenciamento. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência prática em alguns sítios. Eu queria que você indicasse alguns sítios em que você vem fazendo um trabalho muito interessante digamos assim, mapear essas áreas e apresentar um mapa diferenciado, principalmente em 3D, que eu sei que você trabalha muito bem com 3D e fornece dados assim, impressionantes, principalmente com sítios rupestres. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, inclusive as mais recentes, para a gente ver como é que está aí sua atividade, que é muito importante. Bem, eu vou tentar falar um pouquinho aqui, né, de forma também fazendo um pouco da minha experiência com também a própria evolução aí da utilização do GIS, né, em arqueologia. É interessante que realmente todas essas tecnologias que a gente está falando aqui, informática de modo geral, o próprio sistema GPS, né, de posicionamento global, também o próprio GIS, eles vão ter um impulso muito grande aí na década de 90, né? Final da década de 80, né, começo aí da década de 90. Inclusive aqui na biblioteca aqui do programa de pós-graduação, a gente tem esse livro aqui, né, ó, que é de 1990, e que é aqui, ó, Interpretando o Espaço, né, GIS e Arqueologia. E na parte de trás dele vem dizendo, esse é o primeiro livro
que relaciona, né, os sistemas de informações geográficas e arqueologia e antropologia. Então, realmente é algo que tem aí uns 30 anos, né, da utilização. E é engraçado que eu vou mostrar aqui para vocês, né, na época a gente vai ter aqui os dados, né, em DOS ainda e tal. Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer isso, né, com computadores que qualquer celular hoje em dia tem mais capacidade de processamento do que os computadores aí, né, comuns da época, né, ou pelo menos os sem ser os supercomputadores. Então, a gente tem uma facilidade muito grande hoje. Então, isso teve aí uma evolução muito rápida, né, que a gente tem nisso daí. Então, é engraçado, em termos de captura, né, quando eu comecei aí a trabalhar com isso, né, foi lá no Seridó, em termos de usar o teodolito, né, me lembro na época, foi a minha primeira campanha, eu estava na graduação, Onésimo, o professor Onésimo foi como coordenador de campo no sítio Pera do Chinelo, e eu tive meu primeiro contato aí com um teodolito, que é uma forma de a gente estar registrando, documentando aí os dados espaciais, né, dentro de um sítio arqueológico. Então era bem importante, né, porque dentro da arqueologia também, já a partir da década de 60, 70, era muito importante não só o vestígio em si, mas qual era o seu contexto. Então, saber onde é que ele está, onde é que ele foi encontrado, o que é que estava relacionado a ele em termos espaciais e também cronológicos, né? Tanto em termos horizontais como verticais. Então, isso começa, né, aí, na década de 70 e antes disso, a ser cada vez mais importante aí dentro da arqueologia. Então, né, eu comecei com isso daí, quando a gente foi fazer esse teu trabalho contigo aí na Bahia, a gente usou ainda o nível topográfico. Então, são ferramentas, né, que hoje em dia é difícil da gente usar, né? Hoje em dia, normalmente, faz tudo com estação total, né? Ou com GPS, né, como o RTK, que eu vou falar um pouquinho. Mas aí esses aparelhos mais antigos, eles trabalham com princípios, né, de taquiometria, estadimetria, que vão poder calcular a distância de forma indireta. E nessa época aí, a gente trabalhava sobretudo com referências relativas, né, espaciais. Então, normalmente o sítio tinha um ponto zero, né, que era um dato que servia para como referência para os vestígios, né, os outros pontos que a gente tivesse documentando ali. Então normalmente esses pontos eles não eram georreferenciados, né, eles faziam sentido ali dentro daquele universo do levantamento topográfico, né, em termos do sítio. Então depois, já na década, aí principalmente na década de 90, e aí começa a ser cada vez mais utilizado aí já na década de 2000, aqui, pelo menos para arqueologia, a utilização também de GPS que permitem aí uma maior precisão de dados, né? Vale salientar que também até a década de 90 o governo americano ainda colocava alguns entraves, né? O próprio GPS que colocava aí para esses aparelhos civis um erro relativamente grande. Então hoje a gente tem aí, foi tirado isso, a gente tem mais ou menos uma precisão aí de uns 3 metros de raio hoje em dia. Mas aí também a gente começa a ter GPS diferenciais, geodésicos e tal, para permitir, a partir de um cálculo posterior, uma maior precisão, né? E a gente tem também, aí no começo dos anos 2000, de acordo com a minha experiência, a utilização cada vez mais comum das estações totais, né, que permitem todos esses cálculos que a gente tinha que calcular lá, fio superior, fio médio, fio inferior, e calcular essa distância, né. Com o teodolito, muitas vezes em campo a gente não tinha essa cota, ou se quisesse ter, tinha que usar uma calculadora científica lá com seno, cosseno e etc. Ou usar uma tabela do Excel para isso.
E a utilização já das estações totais permitiu aí sim um cálculo muito mais rápido, né, automático, na verdade, porque ela vai fazer esses cálculos sozinhos a partir do ângulo vertical, ângulo horizontal, e ela vai usar um distanciômetro laser, né, que aí a gente vai clicar lá, vai emitir um pulso, vai bater em algum objeto, normalmente um prisma, né, as mais recentes nem precisam de prisma, e aí ela vai calcular essa distância aí. Então, isso vai facilitar muito, né? Então, assim, só para ter ideia, normalmente com o teodolito a gente tirava, sei lá, 200 pontos, né, por dia aí, e com a estação total dá tranquilo para tirar mais de 1000 pontos aí por dia. E aí, ultimamente, o que é que a gente tem, né, em termos também em termos de captura de informação, né? A gente tem a utilização, por exemplo, do GPS RTK, né? Que o que é que vai ser isso, né? Que a gente vai falar aí vai ter um processamento em tempo real, né? Então, basicamente, a gente vai ter uma base que vai ficar em um local conhecido, né? Então, a gente, sei lá, se a gente não tiver esse local conhecido, a gente vai ter que deixar essa base lá capturando, sei lá, por pelo menos 4 horas, e depois aí tem todo o processamento desses dados, aí manda para o IBGE, volta, calcula qual é o ponto que a gente tem ali, que vai servir de base. Então, ou se a gente tiver algum marco, né, geodésico, a gente já vai colocar lá, ó, você está aqui e sua coordenada é tal. Então, a gente vai deixar lá essa base e utilizar aí um rover, que é o que a gente vai andando com ele, e eles vão se comunicar via rádio, né? A base e o rover. E isso vai dar uma precisão muito boa, né? Em termos de custo-benefício é muito bom, né? Em termos, porque a estação total, querendo ou não, tem todo o problema de você ter que estar vendo o ponto, você tem também que estar migrando as estações, né? Só para, não sei se aqui todo mundo tem um pouco de experiência de topografia como era, mas, por exemplo, dentro da topografia você tem que estacionar o seu aparelho ali, tem que visualizar, então se você tem que fazer uma prospecção por áreas, né, por exemplo, para um gasoduto, uma estrada, um sítio maior, então normalmente você tem que criar várias estações. E tudo isso, né, você tem que ir fazer o vant, depois fazer o ré, e amarrando, né, todas essas estações aí. Então, como o espaço, usando um RTK, é muito mais amplo, né, em termos de comunicação entre base e o rover, então, para áreas de prospecção, você pode tomar esses pontos de forma muito mais rápida, né, e coletar isso de forma muito mais rápida. E a gente tem também a utilização, ultimamente, de VANTs, né, que são veículos aéreos não tripulados, né, que vão funcionar muito bem, que aí ele vai utilizar a técnica de aerofotogrametria, né, para fazer o cálculo dessas superfícies e criar aí modelos digitais de elevação, né, que podem ser de superfície ou de terreno, né? E a gente tem também a criação dos ortomosaicos, que ainda por cima é uma coisa muito interessante. Então, os VANTs, né, os drones, né, como a gente disse, eles começam, né, há alguns anos atrás. A minha primeira experiência na utilização dele foi em 2017, lá no sítio Lagoa Uri de Cima, onde, por exemplo, a gente fez o levantamento topográfico do sítio, que quando a gente fez originalmente esse levantamento com estação total em 2011, a gente levou aí quase 3 semanas para fazer o levantamento topográfico de todo o entorno do sítio, né? E quando a gente fez esse levantamento usando um drone, e aí, claro, a gente vai usar junto com a tecnologia do RTK também, porque a gente tem que colocar alguns pontos precisos, né, tomados aí com esses equipamentos para poder referenciar melhor as imagens, mas a gente fez em
2 dias de trabalho, né, que aí foi para a dissertação de um orientando meu, Lucas, né, que inclusive esses dados, acho que a gente deve estar saindo aí na publicação aí da conferência, né, de aplicações computacionais e métodos quantitativos em arqueologia, que foi o ano passado na Polônia. Então a gente mandou esse trabalho para lá. E aí ficou bem interessante porque a gente conseguiu fazer isso em 2 dias, né? Um dia basicamente para colocar os pontos de referência, né, os pontos de controle, e depois o voo em si a gente vai tomar aí menos de 1 hora, né? Nesse caso aí a gente usou para a área mesmo do sítio, né, foi um voo de 15 minutos, né? E aí a gente fez uma área depois muito maior, que era importante para a dissertação dele, que era uma área de 200 hectares, então isso aí eu não tenho nem como mensurar quanto tempo demoraria para fazer esse levantamento topográfico, né, com estação total. E a gente fez aí também 1 hora, 1 hora e meia, né, com o Vant. Então tem ajudado muito, né? E também tem algo que eu acho que vale a pena salientar aqui, que é a utilização, mas aí mais um detalhe, mais dentro de uma situação mais semi-micro, né, dentro das escalas de Clark, que vai separar em macro, né, que a gente tem toda uma área, né, regional e tal, semi-micro, aí o sítio, e micro relacionado aí a feições mais individuais. Mas então, em termos semi-micro e micro, a gente começa a ter muito a utilização de outros equipamentos, como, por exemplo, os scanners, né? Seja por scanners laser, né? Tipo LIDAR, por exemplo, ou de triangulação, e também os scanners por luz estruturada, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles desde aí de 2006, dentro de um projeto que era coordenado pela professora Marie Pessis, que era para a gente fazer 6 sítios, né, arqueológicos modelo lá no Parque Nacional Serra da Capivara. Então, na época, começo de 2007, foi uma equipe espanhola que foi a responsável por fazer o levantamento lá de Altamira na época e fez esse registro de 6 sítios, né? Então, depois que eu terminei o meu mestrado, eu fui convidado, né, pela professora Niel Guidon para coordenar o laboratório de geoprocessamento lá da Fundação Museu do Homem Americano, lá em São Raimundo Nonato. Então, fiquei lá por 3 anos, e lá, né, eu tive também a experiência, passei 1 mês na Espanha fazendo esse treinamento, e lá a gente começou a criar o laboratório para processar esses dados aqui no Brasil. Então, foi uma experiência muito boa, agradeço muito essa oportunidade, né? E a gente começou, né? Acho que, não sei se Bruno ainda está aí, mas eu tinha visto ele participou também, vários também estudantes da Univasf, na época eu era professor lá. Participaram, né, disso daí. Então, na época, a gente utilizou os scanners do tipo LIDAR, né, que é como quase uma estação total, mas que ela vai tirar milhões de pontos aí por segundo, e de triangulação, que era bem demorado e bem complicado também da gente colocar. Então, esse projeto aí terminou em 2010, e aí vocês podem ver, acho que no YouTube tem um vídeo que depois foi feito com parte desses dados também, que foi colocado dentro de um projeto coordenado pela professora Gabriela Martins, pela professora Niel Guidon, e coordenado também pela professora Ana Marie. Então, depois desse primeiro modelo que a gente fez, desses primeiros sítios, né, aí nós começamos realmente a fazer um levantamento mais maior, né, um levantamento mais amplo, na verdade, de outros sítios lá do Parque Nacional. E depois usamos essa experiência lá para também utilizar em outros sítios do semiárido. Então, e isso dá uma precisão muito grande, uma resolução muito grande desses dados tridimensionais, né?
Então também aí desde 2015 por aí a gente está trabalhando dentro do INAPAS, né, Instituto Nacional de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do Semiárido, trabalhando também com scanners de luz estruturada, né, que aí ele vai, né, praticamente a gente já não usa mais o scanner de triangulação, que é muito mais demorado, e o de luz estruturada tem um custo-benefício bem interessante. E como exemplo, né, tem um trabalho que eu acho que ficou bem legal, que a gente usou todas essas tecnologias aí de drone, Vante, scanners, lidar e tal, que foi no sítio Pedra do Ingá, né, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, mas se não, procurem sobre ele, que eu acho que é o sítio mais conhecido, né, de gravuras no Brasil. É um painel esplendoroso, né? E a gente teve a oportunidade de fazer essa documentação em 2018, né? E, vamos dizer assim, os dados desse levantamento foram publicados no ano passado, na Fundamentos. Então tem muitas questões, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu estou com ele, é porque como tem aqui, ó, por exemplo, aqui, não sei se dá para vocês verem, vou ver se dá para vocês verem, aqui a gente tem todo o ortomosaico que foi feito com o drone lá do parque, né, arqueológico e tal. Então o sítio está aqui, então a gente vê aqui o Rio Ingá e tal, e aqui, ó, a gente tem o modelo digital de superfície, né, que aí dá para a gente ver aqui bem as árvores e tudo mais, né, e toda a questão da superfície. Então a gente tem aqui as construções e tal, e finalmente o modelo digital do terreno, que a gente vai usar algoritmos, né, e até questões manuais mesmo para remover tudo que não está aí no terreno, ou seja, vegetação, construções e tudo mais, para que a gente possa estar realmente fazendo é como se fosse o plano inicial topográfico do sítio, né? Então isso ficou bem legal. Então, junto com isso, foi feito também, né, a utilização do scanner do tipo LIDAR e também de luz estruturada. E todos esses dados ficaram já referenciados, ou seja, estão localizados dentro da superfície terrestre, né? Então, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui um vídeo do modelo 3D, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Não sei se está boa a qualidade. Aí no caso do próprio painel de gravura, não é isso? Isso. E esse daqui já foi, né, com precisão realmente submilimétrica, né? Continua sendo aí a Pedra do Ingá. Você mostrou o contexto geral, o mapa da área que vocês fizeram, de referenciamento, e agora você está mostrando o painel com as gravuras. Isso. Não sei se a qualidade está muito boa, porque eu estou mostrando aqui diretamente o vídeo na tela do meu computador, né? Claro. Mas não sei se dá para vocês verem. Então dá para ver todos os sulcos aqui, né? Isso. E tal, acho que ficou bem legal esse trabalho. Verdade. E aí, assim, vou passar um pouquinho aqui, né? A gente pode ver depois o contexto geral, né, de outras áreas, né? Que a gente tem outros painéis, né, que não são tão conhecidos, como esses aqui que tem no chão, né? E tal, e tem os painéis que ficam do outro lado, né? Também. Então, pronto, isso vai ser um modelo 3D, né? Opa! Nesse modelo 3D da Pedra do Ingá que você acabou de apresentar, teve algum elemento novo que a tecnologia conseguiu identificar que a olho nu a gente não conseguia ver? Teve algum elemento novo nesse processo? Então, Alvandi, a gente ainda está analisando, né, esses dados, acho que depois vai ter algumas coisas bem interessantes, mas isso permite uma série de questões e até mesmo de análise que antes não era tão possível. Por exemplo, a gente pode fazer todo um estudo em termos de profundidade de sulco, de volume que foi retirado da rocha. Né? Então, isso a gente está em análise. Então, eu acredito que
talvez, né, nos próximos, eu espero que não demore muito para sair os resultados disso, mas nos próximos anos a gente tem essa ideia de, através dessa análise, conseguir também clarear algumas questões referentes ao sítio, sim, em termos do tipo de material que foi utilizado, né, se você tem diferentes tipos de espessura desses traços, então, porque facilita muito, né, as mensurações, né, que a gente vai ter sobre esses modelos. Isso tanto com os sítios de pinturas, mas principalmente com os sítios de gravura. Nos sítios de gravuras a gente consegue estar analisando questões técnicas mesmo, propriamente ditas, em termos da profundidade desses sulcos, né? Então... Com certeza, muito interessante mesmo. Deixa eu aproveitar também e te perguntar sobre a formação do profissional arqueólogo hoje, dentro dessa perspectiva do geoprocessamento, georreferenciamento, dessas novas tecnologias. Por exemplo, aí na UFPE, por exemplo, vocês têm um curso específico, uma disciplina específica que trabalha com isso. Como é que funcionaria hoje a formação desse profissional? Porque tem muitos arqueólogos assistindo a nossa live hoje e eu acho que deve ter uma inquietude, um interesse. Como é que você hoje enxerga a formação profissional do arqueólogo dentro dessa perspectiva tecnológica e dessa possibilidade? Pronto, inclusive no caso da UFPE. Pronto. Uma das coisas que a gente já incorporou aqui dentro até mesmo da graduação foi a utilização de aerofotogrametria, né, como uma técnica para a questão do levantamento arqueológico, porque o custo-benefício é muito bom mesmo, em termos de... Imagina você fazer um levantamento topográfico todo que você demoraria 2 semanas, você fazer em 2 dias, né? Então, isso é uma coisa... E não são equipamentos muito caros, né? E aí a gente tem aí o professor Bruno, que está aí também junto comigo, outros professores. A gente conseguiu esse ano, vinculado a um edital da universidade, conseguir adquirir um drone, que foi um Mavic 2 Pro, que é muito bom, né, tem uma câmera muito boa, e ele já vai estar sendo utilizado dentro da disciplina aí, tanto de topografia aplicada à arqueologia, como também a disciplinas relativas à pós-graduação, né? E isso sim é uma técnica que, né, eu acho que atualmente é muito importante mesmo que se tenha uma formação nesse sentido. E aí a gente pode estar usando também fotogrametria de forma geral, que às vezes você não precisa de um scanner, que normalmente vão ser bem mais caros, mas até mesmo para a questão de divulgação científica, né, porque não vai ter a mesma precisão de um scanner laser ou de um scanner de luz estruturada, mas para criar modelos 3D, para fazer vídeos educacionais e tal, é também algo bem importante, né? E juntando aí, vamos sim. E aí a gente também, dentro do nosso grupo de estudo, né, que eu divido junto com o professor Bruno aqui, que é o grupo de estudo sobre arqueologia, geociências e tecnologia, a gente tem, né, um grupo de estudantes também que estão trabalhando diretamente com isso, né? Em termos, desde da graduação, né, tem uma aluna de iniciação científica, Petra, que está trabalhando com... Quer dizer, terminou já o modelo todo lá do Pedra do Alexandre, quando eu fiz em 2007 usando teodolito. Foi um trabalhão que teve de cortar mato, subir, se arranhar todo. E depois a gente conseguiu fazer bem rápido e teve uns resultados bem interessantes, né? Tem também o próprio Lucas, né, que eu já falei, que trabalhou com o Uri, né? A gente está trabalhando aí também dentro da perspectiva dos agis, geoprocessamento e tal, praticamente com todos os nossos alunos, né? Porque eu tenho um trabalho bem interessante, o próprio Nicodemos que está aí, né? Ele fez um trabalho bem interessante lá na bacia do Rio Carnaúba, quando ele fez a análise, por exemplo, de sítios com pinturas, sítios com gravuras, que normalmente seriam colocados dentro de 3 tradições, né? A tradição itacoatiara, que pegava tudo que tem gravura, a tradição agreste, a tradição nordeste. E aí, vendo a localização e a referência espacial desses sítios, foi bem interessante que no trabalho dele ele conseguiu ver que, por exemplo,
que eram colocados dentro da tradição agreste tinham muito mais relação espacial com os sítios de gravuras, ou seja, da tradição itacoatiara, em termos da localização espacial e dos sítios, né, que foram dos abrigos, né, dos matacões que foram utilizados para fazerem essas práticas, com os sítios de gravura do que com os sítios da tradição nordeste. Os da tradição nordeste têm algo, em termos de localização, de escolha desses espaços pictóricos, bem diferente dos grafismos que foram, né, definidos aí como da tradição agreste, que são mais os grafismos puros. Então, mesmo sendo de pintura, eles se aproximam muito com a localização dos sítios de gravura do que dos sítios de pintura da tradição nordeste, né, os sítios da agreste. E tem também um trabalho bem interessante que eu posso colocar, que foi uma tese, né, hoje do professor Francisco, que ele trabalhou com várias análises, tanto em perspectiva micro, né, dentro de painéis, como também chegando a macro, em termos de busca de melhor caminho. Ele estava querendo correlacionar, por exemplo, as pinturas aí de antropomorfos aqui da Serra do Parque Nacional do Catimbau com os sítios lá do Seridó, e contrapondo com esses dados os dados também ali da Paraíba, que seja, vamos dizer assim, um caminho, né, entre esses dois locais. Então, ele trabalhou muito com muita questão estatística mesmo, para trabalhar com esses dados e ver como esses grafismos se parecem ou não, usando uma base estatística forte, e usou muito o GIS para reconhecer que caminhos teriam sido tomados e tal. Então, achei um trabalho também muito interessante, né? Demetrio, eu acho que agora com esses dados que você está fornecendo, acho que mostra para o público as várias possibilidades, as múltiplas possibilidades de informações, de novos dados que essas novas tecnologias associam à arqueologia. Eu só te interrompi também pelo seguinte: nós temos 8 minutos, o tempo voa, nós temos 8 minutos para encerrar a nossa live. Antes até de fazer os informes aqui, o professor Bruno Tavares, não é isso? O Bruno que você está citando sempre na sua fala? Isso. Pronto, o Bruno Tavares deixou uma frase aqui para a gente dizendo que vamos realizar bons trabalhos. Então, o Bruno Tavares colocou essa frase, eu queria reproduzir aqui para você e para o público que está assistindo. Obrigado, professor Bruno, também pela participação. Então, Demetrio, nós temos 8 minutos. Eu queria só passar alguns informes aqui do programa de pós-graduação e deixarei para você fazer suas considerações finais, certo? O primeiro informe do programa é que o programa de pós-graduação da Universidade aqui da UFRB tem um canal no YouTube, né, o PPGAP tem um canal no YouTube. Então, estou convidando todos a visitarem, a se inscrever, a ativar as notificações e acompanhar o trabalho do PPGAP da UFRB. Outro informe importante é que o processo de seleção para a pós-graduação do mestrado em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB foi prorrogado, o prazo até hoje, até o dia 10 de novembro. Para quem estiver interessado, a seleção da turma 2021.1 termina hoje o prazo e toda a seleção será online. Então, quem tiver interesse, ou então, por favor, divulguem. Hoje é o último dia para inscrição do mestrado do programa pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB. Tá bom? Então, são esses dois informes que eu gostaria de passar. Demetrios, nós temos aí 7 minutos. Fique à vontade para as suas considerações finais. E eu queria agradecer imensamente você ter aceito o convite, a sua participação. Eu acho que você mostrou, com essa fala de hoje, potencialidades assim, desse tipo e a importância do processamento, do referenciamento, enfim, tudo que esses dados podem ser melhor trabalhados com essa tecnologia, tendo essa ferramenta sendo trabalhada dessa maneira, certo? Agradeço muito a você. Fique à vontade para as suas considerações finais, certo? A palavra é sua, para encerrar. Bem, muito obrigado. Eu vou só colocar mais uma coisinha aqui, eu acho que dá tempo, que é outra coisa assim, bem fora aí da questão, mas acho que é um trabalho que também ficou bem legal, que eu fiz junto ao professor Ricardo Medeiros aqui, né, que trabalha com história indígena, e a gente conseguiu, por exemplo, georreferenciar aí o Atlas de Hallfeld, né, que é de 1860, e a partir dele, vou tentar mostrar aqui, né, então isso está publicado, depois vocês podem procurar.
Então a gente fez o georreferenciamento dessas pranchas todas, né, que aí já dentro de uma perspectiva mais histórica, e aí procuramos, né, a indicação de topônimos, né, que indicassem, por exemplo, as ilhas de missões, né, ou capelas, igrejas abandonadas que foram colocadas, de forma a conseguir remontar aqui para o São Francisco as missões aí e como os indígenas eles foram depois relocados, né, no período pombalino aqui para as vilas, né? Então as várias missões e isso daqui. Então é algo também bem interessante que a arqueologia ela pode ajudar também essa questão do geoprocessamento a georreferenciar cartas antigas também, e a partir disso, né, depois ir lá e verificar se a gente vai achar esses locais em termos arqueológicos, né? Então, e ver se a gente consegue mais informações além do que a gente tem nos documentos, né, históricos. Então, isso também eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar aí como uma possibilidade de utilização aí do geoprocessamento em termos da arqueologia também. Não, com certeza. Então, muito interessante realmente. Uma grande contribuição. Eu agradeço bastante, né, novamente ao Carlos, a você, é uma grande felicidade estar com vocês aí, reencontrar depois de bastante tempo. Né, novamente agradeço ao programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, né, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E muito obrigado a todos, espero que tenha sido útil de alguma forma. Não tenha dúvida, tenho certeza. Bom, em nome do programa da pós-graduação, eu também agradeço a todos que acompanharam essa live e eu queria até convidá-los toda terça-feira, às 10 horas da manhã. Sempre terá uma live patrimonial pelo programa de pós-graduação. Então, convido a todos a toda terça-feira acompanhar nossa live patrimonial. Demétrio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu aceite e, com certeza, eu vou buscar parceria com você para a gente tentar realizar alguns trabalhos aqui de referenciamento na Bahia. A gente vai entrar em contato e vou te convidar para Salvador de novo, para aquela mariscada em 2005. Opa! Lembra dela? Tá ótimo. Claro que lembro. Estarei convidando você, tá bom? Tá ótimo. Pronto. Muito obrigado, Alvandir. Muito obrigado a todos que ficaram até agora, os que participaram, que ficaram escutando aqui. Muito obrigado mesmo. Então tá bom, Demétrio. Valeu, obrigado a todos mais uma vez. Tenha um ótimo dia. Agradeço e até a próxima live patrimonial às 10 horas, na próxima terça-feira, no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRJ. Valeu, obrigado a todos. Um abração, espero que tenham gostado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Valeu, Demétrio. Um abraço. Valeu, tchau. Um abraço.